Oi, turma, tudo bem? A aula de hoje é Bioquímica Nutricional. Nessa aula, a gente vai falar sobre alguns aspectos bioquímicos dos nutrientes. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o gasto diário de energia. O gasto diário de energia é calculado pela soma da energia necessária para a manutenção do metabolismo basal, que é chamado de taxa metabólica basal ou taxa de metabolismo em repouso, mais o gasto com atividade física, mais a energia necessária para processar os alimentos que são ingeridos, também chamada de termogênese induzida pela dieta. Os dois termos, taxa metabólica basal e taxa metabólica em repouso, podem quase que ser considerados a mesma coisa. O mais correto para essa situação seria chamar de taxa metabólica em repouso. Diversos fatores causam a variação da taxa metabólica em repouso de um indivíduo para outro, mas o tamanho do corpo e a sua composição têm o maior efeito nessa variação. Alguns órgãos apresentam uma taxa metabólica mais elevada. Variações individuais relativamente pequenas na massa de alguns órgãos, como, por exemplo, fígado, cérebro, coração, baço e rins, afetam bastante a taxa metabólica em repouso. Além do tamanho e da composição corporal, idade, sexo e outros fatores alteram a taxa metabólica em repouso. A taxa metabólica em repouso é geralmente mais baixa para mulheres do que para homens do mesmo peso, pois as mulheres, em geral, possuem mais tecido adiposo metabolicamente inativo do que os homens. A temperatura corporal também afeta a taxa metabólica em repouso. A alimentação aumenta a temperatura corporal, enquanto que o jejum causa o frio. A temperatura ambiente também afeta a taxa metabólica em repouso, que aumenta levemente em climas mais frios, quando a termogênese é ativada. Se a temperatura do ambiente está mais baixa, o meu corpo tende a perder mais calor para o ambiente. A taxa metabólica em repouso também aumenta durante a gestação e a lactação, e ela é bastante afetada pela idade. Crianças em crescimento apresentam uma taxa metabólica em repouso mais alta do que adultos, porque uma proporção maior de seus corpos é composta de cérebro, músculo e outros tecidos que são metabolicamente ativos. A taxa metabólica em repouso diminui quando a gente fica mais velhinho, porque a gente tem, com o avançar da idade, menos tecido metabolicamente ativo, além de um aumento de gordura corporal. Além de tudo isso, fatores genéticos ainda podem determinar grandes variações na taxa metabólica em repouso de uma pessoa adulta para outra. Segundo item da fórmula, atividade física. Obviamente que uma pessoa sedentária que faz menos atividade física ou nada de atividade física vai ter um gasto menor. Sugestão: faça uma atividade física. Existem diferentes tipos de atividades físicas que podem gerar consumos diferentes. Vou fazer propaganda da atividade física que eu mais gosto. Beach tênis. É um esporte super legal, super inclusivo, bastante democrático, todas as pessoas podem praticar. Ele é relativamente simples e fácil de aprender no começo, claro, depois se quiser para níveis mais avançados, aí ele requer muito treino. Mas ele dá um condicionamento físico muito legal, é um esporte na areia, a gente bota o pé no chão, além do fato de que ele consome, em média, 600 a 700 calorias por hora. E outra grande vantagem é que a gente pode jogar na praia. Vocês podem ver aqui a foto de um super atleta de beach tênis. Eu não ganho praticamente nada no beach tênis, mas mais importante do que ter troféu é saber tirar uma foto boa. Obrigado, fotógrafo. E o terceiro item da fórmula é a termogênese induzida pela dieta. A energia necessária para processar os alimentos na nossa dieta é de cerca de 10% das calorias ingeridas, como se os alimentos cobrassem uma taxa de administração de 10%. Sobre o balanço calórico e perda e ganho de peso. Para a manutenção do peso corporal, deve-se ficar em equilíbrio calórico, o que acontece quando as energias dos alimentos que a gente consome são iguais ao gasto diário energético. Se é ingerida menos energia do que a necessária para o gasto diário energético, as reservas de substratos energéticos fornecem as calorias adicionais e acontece a perda de peso. Inversamente, se é ingerida mais energia do que o necessário para os gastos energéticos, o excesso desses substratos energéticos vai ser armazenado e ocorre o ganho de peso.
Ganhar ou perder peso ou se alimentar de forma saudável nunca pode ser considerado somente contar calorias. Aqui, especificamente nessa aula, a gente está falando de energia, mas se vocês têm a intenção de ganhar ou perder peso, ou de ter uma alimentação saudável com manutenção do peso, vocês devem procurar um nutricionista. O nutricionista vai considerar, além da questão energética, toda a questão de nutrientes. Mesmo não sendo nutricionista, eu posso dizer, fujam de dietas rápidas, dietas milagrosas. Falando da minha área bioquímica, o nosso corpo não consegue perder peso de forma rápida. Geralmente, o que acontece em algumas dessas dietas é que as pessoas no início perdem muita água. E, obviamente, a água pesa. Isso vai fazer com que elas tenham uma perda de peso considerável logo no início dessa dieta. Essa perda de água ocorre, em parte, porque as proteínas dos tecidos musculares e o glicogênio hepático são degradados rapidamente para fornecimento de energia na fase inicial da dieta. Quando o tecido muscular, que tem em torno de 70% a 80% de água, e o glicogênio, que também tem em torno de 70% de água, são quebrados, essa água é excretada do corpo. Então, muito cuidado. Agora vamos falar de nutrientes e de necessidades da dieta. Primeiro conceito, o que é alimento e o que é nutriente? Alimento é aquilo que a gente come ou bebe com o objetivo da nossa subsistência, ou seja, para a gente sobreviver. E nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos. Esses nutrientes têm várias funções e na bioquímica a gente estuda várias delas. Temos os macronutrientes, que são carboidratos, lipídios e proteínas, e micronutrientes como vitaminas e sais minerais. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Vamos falar um pouco sobre digestão e absorção de alimentos e nutrientes. Durante a digestão ocorre a secreção de algumas moléculas importantes para esse processo. Por exemplo, a amilase salivar, pepsina, ácido clorídrico, fator intrínseco, secreções pancreáticas contendo bicarbonato e enzimas digestivas, entre outros. A absorção começa na porção final do estômago, depois acontece em grande quantidade no duodeno, jejuno e íleo. Nessa porção do intestino delgado que a gente vai ter a maior proporção de absorção de nutrientes. Depois, no cólon, a gente ainda tem absorção de eletrólitos, sódio e potássio, e de água. Sobre as necessidades da dieta. Além de fornecer substratos energéticos e blocos de construção para reações de síntese, a dieta também fornece nutrientes específicos que são importantes para que as pessoas se mantenham saudáveis. A gente precisa de um fornecimento regular de vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais e aminoácidos essenciais. O termo essenciais significa uma substância que a gente não consegue produzir no nosso corpo, nas nossas vias metabólicas, e por isso necessariamente precisa obter pela alimentação. Nutrientes que o corpo precisa obter da alimentação apenas em condições especiais são chamados de condicionalmente essenciais. Sobre as necessidades de carboidratos na dieta. Nenhum carboidrato foi identificado como necessário na dieta, pois eles podem ser sintetizados a partir de aminoácidos. E um tipo de carboidrato pode ser convertido em outro. Mas um alerta: vários problemas de saúde estão associados à eliminação de carboidratos da dieta. Um dos motivos é que uma dieta baixa em carboidratos geralmente tem grandes quantidades de gordura, e dietas ricas em gordura estão geralmente associadas a alguns problemas, como obesidade e aterosclerose, por exemplo. Ah, mas agora o Emílio está dizendo que comer muita gordura é ruim, mas eu vi em vários lugares que tem várias gorduras que são saudáveis e que elas devem ser ingeridas. Sim, tá certo. Existem várias gorduras que são saudáveis, mesmo aquelas que muitos consideram não tão saudáveis, podem ser ingeridas. Qual é o segredo disso? Equilíbrio. Com equilíbrio, a gente resolve 99% dos problemas da nossa vida. Não só em relação à alimentação, mas em tudo. Na verdade, com equilíbrio, a gente resolve 100% dos problemas. Então, pode comer gordura, deve comer gordura, mas sempre com equilíbrio. Nada em excesso ou em falta. Outro detalhe importante do baixo consumo de carboidratos. O cérebro é um tecido que precisa de glicose. Ele funciona melhor com glicose. Funciona também com corpos cetônicos, mas aparentemente tudo indica que ele funciona melhor com glicose. Então, uma dieta baixa, pobre em carboidratos, pode gerar alguns problemas transitórios no funcionamento do cérebro, principalmente em relação à cognição. A gente fica com dificuldades cognitivas e de concentração quando tem uma dieta muito baixa em carboidratos.
Sobre ácidos graxos essenciais. É necessário um nível mínimo de alguns lipídios da dieta. Esses lipídios são os ácidos graxos essenciais. Por que eles são essenciais? Porque ácidos graxos com ligações duplas não podem ser sintetizados pelo nosso corpo. Os ácidos graxos essenciais, ácido alfa-linoleico e ácido alfa-linolênico, são fornecidos por óleos de algumas plantas. E o ácido eicosapentanoico e ácido docosahexanoico são fornecidos por óleos de peixes. Esses ácidos essenciais são precursores de eicosanoides, que são mediadores inflamatórios importantes. Eles incluem as prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e alguns outros compostos. Agora a gente vai falar sobre as necessidades da dieta de proteínas ou aminoácidos. Muito cuidado, eu não estou falando que a gente tem que ser carnívoro e que a dieta vegetariana não tem qualidade. Prestem muita atenção no que eu vou falar. As proteínas de origem animal, por exemplo, leite, ovos, carne, são consideradas de alta qualidade. Por que alta qualidade? Porque elas contêm todos os aminoácidos essenciais em quantidades adequadas. Entenderam? As proteínas de alimentos vegetais geralmente são de qualidade mais baixa. Por quê? Porque elas possuem um ou mais aminoácidos essenciais em baixa quantidade. Esses são termos bioquímicos, quando a gente fala que proteínas de origem animal são de alta qualidade e de origem vegetal são de baixa qualidade. Não tem relação nenhuma com o fato de eu dizer que a gente tem ou não que comer carne. Isso é uma decisão de cada um. Quem optar por não comer proteínas de origem animal deve ter alguns cuidados. Um desses cuidados é com a disponibilidade que a pessoa vai ter de aminoácidos essenciais. Quem vai dizer, de novo, quais são esses alimentos? Os nutricionistas. Então, por favor, não invente de fazer uma mudança de hábitos alimentares, excluindo proteínas de origem animal, sem consultar um nutricionista. Hoje, a gente tem opções muito boas de proteínas de origem vegetal que contêm muitos aminoácidos essenciais. Dos 20 aminoácidos comumente necessários no corpo para a síntese de proteína e outros compostos, 9 são essenciais, pois, como a gente já falou, não podem ser sintetizados pelo corpo. São eles: lisina, isoleucina, leucina, treonina, valina, triptofano, fenilalanina, metionina e histidina. Alguns aminoácidos são condicionalmente essenciais, isto é, são necessários na dieta em certas condições. Por exemplo, crianças e mulheres grávidas têm uma alta taxa de síntese de proteínas e precisam de mais arginina na dieta, embora ela possa ser sintetizada pelo nosso corpo. Coisa semelhante acontece com a histidina. Tirosina e cisteína também são considerados aminoácidos condicionalmente essenciais. Outro aspecto muito importante de falar é sobre o balanço nitrogenado. As proteínas do nosso corpo estão sob constante renovação. Elas são constantemente degradadas a aminoácidos e depois ressintetizadas. Quando uma proteína é degradada, os seus aminoácidos são liberados para o pool de aminoácidos livres nas células ou no corpo. Nesse pool de aminoácidos também vão entrar os aminoácidos provenientes das proteínas da dieta. Os aminoácidos livres nesse pool podem então ter 3 destinos. Eles podem ser utilizados na síntese de proteínas, podem servir também como precursores para a síntese de compostos essenciais que têm o nitrogênio, por exemplo, o grupo M, DNA ou RNA, ou ainda podem ser oxidados como substratos para a liberação de energia. Existem alguns compostos nitrogenados que são comumente excretados pelo nosso corpo. Exemplos: ureia, creatinina, ácido úrico e amônia. O balanço nitrogenado é a diferença entre a quantidade de nitrogênio adquirida no nosso corpo, principalmente na forma de proteínas da dieta, e a quantidade de nitrogênio em compostos que são excretados. Se é ingerido mais nitrogênio do que é excretado, aquela pessoa tem um balanço nitrogenado positivo. Situação que geralmente acontece em indivíduos em crescimento, por exemplo, crianças e mulheres grávidas, pois estão sintetizando mais proteína do que degradando. Inversamente, se menos nitrogênio é ingerido do que excretado, disse que a pessoa está em balanço nitrogenado negativo, que geralmente acontece quando a pessoa tem uma ingestão mais baixa de proteína, ou então uma ingestão insuficiente de um ou mais aminoácidos essenciais. Nesse caso, os aminoácidos vão ser mobilizados de forma contínua a partir das proteínas do corpo. Se na dieta falta algum aminoácido essencial, ou se a ingestão de proteínas é muito baixa, a gente vai ter problemas na síntese de novas proteínas.
É como se os aminoácidos começassem a sobrar no nosso corpo, porque estão faltando os essenciais para a síntese proteica. Esses aminoácidos não utilizados vão ser degradados e o nitrogênio vai ser excretado na urina sob diferentes formas. Se esse balanço nitrogenado negativo durar muito tempo, a função corporal pode ser diminuída pela perda de proteínas importantes. E a situação mais normal, quando a gente tem um balanço nitrogenado equilibrado, onde a quantidade de nitrogênio ingerida na dieta é igual à quantidade de nitrogênio perdida, principalmente na urina, suor e fezes. Só para não dizer que eu não vou falar sobre ela, a água também é uma necessidade importante da dieta. O nosso corpo, as nossas células todas evoluíram no ambiente aquoso, então ela é um componente mais abundante das nossas células. Em torno de 70% do nosso corpo é formado por água. E para concluir, vamos falar dos micronutrientes, vitaminas e sais minerais. As vitaminas são um grupo diverso de moléculas orgânicas necessárias em pequenas quantidades na dieta. Elas vão ter funções muito diversas, mas elas são importantes para o crescimento e sobrevivência das células. Prestaram atenção? Pequenas quantidades. Geralmente, na maioria dos casos, um plano alimentar bem feito, alimentar-se de forma saudável, vai fornecer todas as vitaminas. Então, cuidado, não caiam no conto de suplementos vitamínicos milagrosos, certo? A maioria das vitaminas é utilizada para a síntese de coenzimas, moléculas orgânicas complexas que auxiliam as enzimas em várias reações. Algumas vitaminas também podem agir como hormônios. Exemplos conhecidos: vitamina K atua na coagulação do sangue, a vitamina C é importante em reações de hidroxilação, é também um importante antioxidante, vitaminas B6 e B12 são importantes para a produção de células sanguíneas, e a vitamina E também tem uma ótima ação antioxidante. Os minerais também são substâncias que devem ser obtidas da dieta. Sódio, potássio e cloro são os principais eletrólitos no nosso corpo. Eles são importantes porque eles estabelecem gradientes iônicos através de membranas, além de manter o balanço hídrico das células. Cálcio e fósforo são componentes importantes estruturais de ossos e dentes, que são, portanto, necessários em quantidades relativamente grandes. Além dessa função estrutural, o cálcio também tem outras funções. Ele está envolvido em ação hormonal e também muito importante na coagulação do sangue. O fósforo é necessário para a formação de ATP, de intermediários fosforilados do metabolismo. O magnésio é importante, pois ativa muitas enzimas e também participa de reações com o ATP. Várias enzimas que reconhecem o ATP como substrato precisam do magnésio como um cofator. O ferro é um mineral particularmente importante porque ele funciona como um componente do grupo M, que está presente na hemoglobina e em outras enzimas. Outros minerais são necessários em quantidades muito pequenas. Zinco, molibdênio, enxofre, entre outros, são alguns desses exemplos. Então, na aula de hoje, a gente falou sobre alguns aspectos nutricionais da bioquímica. Muito obrigado pela atenção, até a próxima!